Eu quero convidar você a ficar de pé e abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 13. Irmão Osmar já é de casa, hein, irmão Osmar? Já é da família também. Eita glória! 1 Coríntios, capítulo 13. Deus me deu essa palavra já há algum tempo e queimou em meu coração para eu estar trazendo hoje a sequência do que nós fizemos pela manhã e agora à noite. Pela manhã nós falamos baseado na palavra em que Jesus diz para os seus discípulos que o mandamento que ele dá é o amor. E hoje nós vamos falar em um texto baseado, fundamentado pelo apóstolo Paulo, que é uma carta escrita à igreja que está em Corinto. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 ao 2 diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retire. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Agora vamos no versículo de número 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Versículo 13 agora. Vá para o versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Pai, esta é a tua palavra, e nós precisamos ardentemente que esta palavra queime em nosso coração todos os dias. Nós somos totalmente dependentes da tua palavra. Nós não conseguimos sobreviver ou subsistir sem a tua palavra. Então, Pai, queremos declarar que os nossos corações estão abertos, a nossa mente, corpo, alma e espírito aberto, e dizendo o mais alto possível: sim, Jesus, fala, porque queremos te ouvir. Então, muito obrigado, Pai, por cada vida que aqui está. O Senhor começou a ministrar pela manhã sobre amor e vai continuar ministrando sobre nós nesta noite, Pai. Muito obrigado. Quebra todo o meu eu, joga por terra todo o meu eu, e que não seja eu, mas o Senhor a ministrar sobre o teu povo, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Vamos falar de amor, e para falar de amor nós vamos falar sobre feridos pelo amor e curados pelo amor. Quando nós lemos esse texto, o apóstolo Paulo, ele começa a frisar, a enfatizar muito a questão do amor. Em todo o tempo, no capítulo de número 13, Paulo fala sobre o amor, sobre o amor, sobre o amor. E pela manhã, no texto que nós lemos, no livro de João, vocês aprenderam que há um trocadilho de palavras gregas, quando Jesus falou sobre o amor ágape e o amor filia, o amor entre amigos e irmãos, o amor de empatia e o amor perfeito ágape. E aqui não é diferente. Aqui nós vamos acrescentar mais uma palavra para que nós possamos falar de amor. Pela manhã nós falamos do ágape e da filia, e vamos continuar falando agora. Mas agora nós vamos acrescentar mais um conceito da palavra amor no grego, que é a palavra eros. E por isso nós vamos falar sobre feridas do amor, ou feridos pelo amor, para que depois no final possamos falar da cura dos curados pelo amor. E é possível que eu e você vamos nos familiarizar com os feridos do amor. É possível que todos nós que aqui estamos, no decorrer dessa mensagem, vai dizer: eu fui ferido aí, esse tal amor me machucou nessa área, esse tal amor me feriu aí. Qual que é o nosso problema? É que no português nós usamos a palavra amor para definir tudo aquilo que nós gostamos, não é? Eu amo feijoada, eu amo caminhar, eu amo dormir, mas também amo minha esposa, amo meu esposo, amo minha filha, amo meu filho. Não é assim? Claro que a gente sabe que os sentidos dessa palavra amor é diferente, mas nós usamos só uma palavra para definir isso. O grego é diferente, e a Bíblia foi escrita no grego. Pelo contexto da época em que foi escrito, o grego teve uma influência muito grande dentro do Império Grego Romano, e por isso todo o Novo Testamento ele tem
uma influência grande no grego. E quando o apóstolo Paulo se dirige à igreja de Corinto, ele está falando para uma igreja que tinha muitos dons, para uma igreja muito abençoada, mas ao mesmo tempo uma igreja cheia de turbulência, uma igreja que também era atacada por muitas carnalidades, por muitas bagunças, algumas coisas que aconteciam ali dentro. E o apóstolo Paulo então, ele começa a transitar agora transcendental, e no canal ele fala do amor da terra e do amor do Pai. E é isso que eu quero conversar com vocês hoje, irmãos. O primeiro tipo de amor que eu quero conversar com vocês agora é sobre o amor eros. E o que é o amor eros? O amor eros é a atração que todos, ou a maioria de nós já vivemos, e alguns ainda irão viver, e alguns estão vivendo. O amor eros é nada mais ou nada menos do que algo chamado paixão. É onde começa o enamorar de um menino com um menino, e isso vai prolongando, chega ao noivado, e do noivado vem para o altar, para o casamento. Esse amor eros é lindo em alguns aspectos, quando ele não é banalizado pelo mundo, quando ele é um amor eros até meio que inocente, sabe? Que faz a menina enamorar pelo menino e o menino pela menina, e que vai gerando aquele amor, que vai se despertando. O casamento, o amor, ele primeiro passa lá pelo eros, sabe? O eros é o quê? O eros é o olhar, são detalhes que te chamam a atenção na menina, no menino, são esses detalhes que levou você para o altar com a sua esposa e com o seu esposo. Esse é o eros, e é bonito, e principalmente quando o eros termina em casamento, é muito bonito. A noiva de vestido, o noivo bonitinho na frente esperando, o eros é lindo, mas o eros machuca. Porque a grande pergunta é: qual casal nunca brigou? Qual casal nunca teve uma desavença? Qual namorado ou namorada nunca se desentendeu? O eros machuca, sabe por quê? Olha quantos divórcios existem no nosso país. Porque só o eros, ele não pode sustentar o casamento sozinho. O eros, ele é o início, mas para sustentar o casamento perfeitamente até o final, é preciso do amor ágape que nós falamos pela manhã. Então, meus irmãos e irmãs, é possível que você tenha sido ferido por esse amor. O que eu mais encontrei na minha vida ministerial são pessoas emocionalmente feridas porque se apaixonaram e na paixão foram machucadas, casaram errado e foram machucados no casamento. Ou quando não é assim, teve um pai ou uma mãe com um casamento turbulento. As pessoas foram feridas pelo tal amor eros, foram machucadas por esse amor. E é o que eu mais encontrei na minha trajetória ministerial. Meninas, principalmente, se assentando para conversar: pastor, eu estou arrasada porque eu acreditei naquele amor, mas ele me traiu, ele me feriu, ele me machucou. Feridos pelo amor, feridos pelo eros. Infelizmente, irmãos, isso tem sido uma marca na vida de muitas pessoas. E quando não é um jovem, um adolescente ferido por esse namorar com todo mundo, por esse amor estranho, por todo mundo por aí, é talvez porque o casamento do pai e da mãe deu errado. E quantas vezes eu já sentei para conversar com pessoas assim, que o amor do pai e da mãe, o eros que envolveu o pai e a mãe, não foi suficiente e gerou divórcio, e com o divórcio trouxe marcas, e com essas marcas trouxe ferida no coração. E você está falando e vendo alguém que passou por isso, que foi eu, como eu disse, irmão. Feridos pelo eros. O eros, a atração que envolveu inicialmente meu pai e minha mãe, não teve a capacidade de sustentá-lo até o final da vida dos dois juntos. E quantos de nós somos feridos? Quantos de nós carregamos? Talvez você está aqui nessa noite, sentado nesse banco, mas basta eu começar a falar, você lembra de algo que o seu esposo falou que te machucou, ou de algo que a sua esposa falou e te machucou. Feridas que aconteceram por esse tal amor chamado eros. Os gregos usavam uma figura muito interessante para falar do eros. Quem sabe? Aquele que fica com a flechinha, arco e flecha na mão e procurando alguém para alcançar o coração. Essa é a figura do eros, o cupido. Nós que somos cristãos não acreditamos nisso, nós não entendemos assim, mas a figura do eros nesse contexto era exatamente isso.
Agora, embora nós não acreditemos em cupido, em nada disso, nós não podemos negligenciar a existência do Eros, dessa atração física, e que tem sido a causa de tantas dores na vida de tantos jovens, irmãos. Quantos jovens estão dilacerados? Um dia eu ouvi uma jovem falando de uma vida destruída, porque se envolveu com um, e do envolvimento não foi só beijo, foi para as vias de fato sexo, e aí não deu certo, pulou para o outro, aí não deu certo, pulou para o outro, foi levando uma vida bagunçada, uma vida terrível, e graças a Deus, hoje ela encontrou Jesus, e está vivendo uma vida para casamento. Mas infelizmente nós encontramos um monte de menina e menino ferido por esse tal Eros. Você se apaixona demais e o outro lado da história não se apaixona, só quer brincar com você e te fere, te machuca, e aí você se torna alguém desconfiado, que não acredita mais em ninguém, que não confia mais em ninguém, porque você foi ferido ou ferida por um tal de amor chamado Eros. O Eros pode ser até bonito, ele pode ser até atrativo, mas não é desse amor que o apóstolo Paulo estava dizendo. Não é esse amor que nós lemos aqui. O Eros, ele é bacana, mas nele há falhas e limitações. Embora a palavra de Deus diz em Mateus 19:5, e disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Deus está falando aqui dessa atração que começa pelo Eros, e que vai trazer um homem e a mulher para viverem juntos, mas não pode ficar só no Eros, tem que desenvolver pelo amor de Deus. Porque se você ficar só no Eros, vai ter feridas, e feridas vão te paralisar, feridas vão te estagnar. Eu já tenho conversado isso com você. Todos nós somos seres que têm memórias, nós guardamos memórias. Nós simplesmente não nascemos assim e somos assim. Nós nascemos criancinha, vamos crescendo, vamos convivendo em ambientes, em meios, vamos tendo experiências com pessoas, conversando, e nesse viver, nessa vivência da vida, nós somos marcados, irmãos. Nós somos feridos, nós somos marcados na trajetória da vida, e nós guardamos memórias que nós nunca gostaríamos de guardar, mas elas estão lá dentro. E talvez eu esteja falando com pessoas aqui feridas pelo Eros, feridas por esse tal de amor, machucadas por esse amor que é algo muito mais de uma atração física e carnal, e por isso ele não consegue subsistir às batalhas e às lutas da vida. O segundo tipo de amor que pode te ferir é o que nós falamos pela manhã, que embora também seja muito bonito, filia ou filéu, ele também pode causar muita destruição, porque a filia fala de empatia, a filia fala do relacionamento do pai com o filho, do filho com o pai, da mãe com a filha, da filha com a mãe, mas também fala do relacionamento de amigo com amiga. Agora a grande pergunta é: qual pai nunca brigou com o filho? Qual mãe nunca teve uma discussão com a filha? Quem nunca foi decepcionado pelo seu amigo e amiga? Por mais bonito que seja o relacionamento de pai, de filho, de mãe, de filha, de amigo, amiga, até aí, até mesmo nesse amor há feridas. E é possível que você esteja aqui, talvez ferido e ferida com seu pai, ferido e ferida com a sua mãe, ferido e ferida com o seu amigo e amiga que você tanto amava. Certa feita, alguns anos atrás, eu parei para conversar com um senhor inteligentíssimo, um senhor que aposentado das Forças Armadas, e ele disse para mim: Deus não existe, eu não acredito em Deus. E ele tinha todos os seus argumentos antropológicos, ele é um cara inteligentíssimo, mas no meio da caminhada ele disse para mim: se Deus existisse, por que é que meu pai me chutava na hora de ir para a igreja? Eu queria jogar bola, meu pai me puxava pelo braço e me arrastava para a igreja, e eu queria jogar bola. Esse senhor hoje já tem mais de 80 anos, então pensa no ambiente daquela época, era assim. Não é que o pai queria maltratar, mas o pai só queria o filho caminhando, mas era um jeito rude da época de arrastar, e isso causou uma ferida tremenda na vida daquele homem. E então nós paramos a conversa, eu disse para ele: então o seu problema não é com Deus, o seu problema não é com a igreja, o seu problema é com o seu pai. E aquele senhor começou a chorar, e a conversa parou, e nunca mais conversamos sobre isso, porque o problema dele não era com a igreja,
O problema dele não era com Deus, mas era com o pai, que na inocência tentou levar o filho para a igreja, mas talvez usou uma forma tão radical que ele foi ferido por um amor. A filia, o desejo do pai de ter um filho andando com Deus, fez com que o pai tivesse algumas atitudes que machucou o coração do filho. A filia é bonita, porque a filia trata dessa empatia do pai, da mãe, do filho, da filha, de um amigo, de uma amiga. Mas quantos de vocês talvez abriu o coração, contou um segredo para um amigo, para uma amiga e disse: não conta para ninguém, e aquele amigo e aquela amiga soltou o seu segredo para alguém, alguém soltou para outro, e assim gerou uma ferida no seu coração, na sua alma, mas mesmo assim você continua amando essa pessoa, porque você tem filia, você tem empatia, porque esse amor, mas não impediu de ter uma ferida no seu coração. Mas também não é desse amor que o apóstolo Paulo está falando. O apóstolo Paulo não está falando de eros, e também não está falando de filias. Embora esses dois tipos de amores existem no nosso meio, e embora essas duas formas de amar seja algo muito notório na nossa caminhada, mas elas nos machucam, elas nos ferem, porque nós somos seres humanos. E a pergunta nessa noite é: quem aqui está carregando feridas lá no eros, porque ainda na sua juventude se apaixonou, fez algumas loucuras, ou porque se casou e não pensou muito antes e trouxe alguns pesos para dentro do seu casamento? Ou quem aqui está carregando a ferida do amor, filéus, porque você confiou em um amigo, teve empatia por alguém e ele te traiu? Ou você foi decepcionado pelo seu pai, pela sua mãe? Ou você foi decepcionado pelo seu filho ou pela sua filha, e você está ferido pela forma de amar, a filia? Mas não é sobre essas formas de amar que o apóstolo Paulo está dizendo. A forma de amar que o apóstolo Paulo está nos dizendo é uma forma de amar que não nos causa ferida, pelo contrário, ela nos causa cura. O profeta Jeremias, no capítulo 17, no versículo de número 9, ele diz que enganoso é o coração do homem, mais corrupto que todas as coisas, perverso quem o conhecerá. Tanto o eros como a filia pode gerar essa corrupção no nosso coração, pode gerar isso em nós. Então o apóstolo Paulo, ele diz para nós algo muito interessante, e aí eu quero falar sobre o terceiro tipo de amor, e não um amor que fere, como eros e como a filia, mas um amor que cura. E o terceiro tipo de amor que nós podemos encontrar dentro do contexto da língua grega, o que está escrito aqui, é o que nós lemos: o que tudo crê, o que tudo espera, o que tudo suporta, o que jamais acaba, o amor perfeito. Esse amor é a ágape. E esse amor ágape, ele é traduzido para nós na pessoa de Jesus, o amor perfeito de Deus. O eros pode te ferir, a filia pode te ferir, mas o ágape te cura. E é por isso, irmãos, que nós precisamos nos encontrar com o ágape, porque quando nós nos encontramos com o ágape, ele cura as feridas do eros, ele cura as feridas da filia. Não importa se o seu pai te machucou, se a sua mãe te machucou, se você machucou seu pai ou sua mãe, se o namorado ou a namorada, o noivo, a noiva, o esposo ou a esposa, não importa qual âmbito desses amores te machucou, quando você encontra com o ágape, esse verdadeiro amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse verdadeiro amor jamais acaba. É sobre esse amor que o apóstolo Paulo está falando. Não é os amores dos homens que machucam, não é os amores dos homens que ferem, mas é o amor do Pai que veio para morrer naquela cruz por nós. E é tão interessante que por amor ele foi ferido. Para quê? Para que as feridas dele nos curassem. Como diz Isaías 53, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O ágape, esse amor que você precisa. Você não tem que ficar mendigando eros ou filia de ninguém. Você não tem que ficar aí remoendo as feridas que você teve nos seus relacionamentos de amores terrenos, porque quando você encontra com ágape, é o que Paulo diz: tudo crê, tudo espera, tudo suporta e jamais acaba. Porque o que é o ágape? É um amor curador, é um amor restaurador. Então o ágape, ele é diferente do eros. Primeiro, o eros é bonito, mas ele
machuca. A filia é bonita, mas ela machuca. Agora o ágape, ele traz cura para você. Ele é belo, ele é sublime, e incondicionalmente ele nos ama. O ágape, ele tem a capacidade de curar as feridas mais latentes da sua alma. E é por isso que o apóstolo Paulo começa dizendo no versículo de número 1 do capítulo 13: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retire. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, o ágape, nada serei. Porque é possível que você chore na igreja, é possível que você profetize, é possível que você cante bem, faça coisas que emocionem pessoas, e mesmo assim continue ferido na alma pela filia ou pelo eros. Mas quando você encontra com um ágape, ele te cura. E é por isso que ele diz, ele pega o transcendental e o natural, que eu falo a língua dos homens, da terra e dos anjos, mas nada disso será o suficiente se eu não for encontrado pelo ágape, porque o ágape cura minha alma. É sobre isso, irmãos e irmãs. E é possível que todos nós que aqui estamos, se fizermos uma análise da nossa vida, encontraremos feridas em qualquer área desse amor em nós. Mas é por isso que nós estamos aqui hoje, porque viemos aqui, porque entendemos que o ágape, ele nos resgatou, e ele trouxe cura para a alma ferida. Porque é assim que diz João 3,16, que ele nos amou de tal maneira, que deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna para sempre. Então a notícia que eu tenho para você nesta noite: sim, você pode ser livre das lembranças daquela namorada que te feriu, daquele namorado que te feriu. Você pode ser livre dos seus relacionamentos no eros, daquele amor platônico que tomou o seu coração e te feriu. Você pode ser livre hoje e agora. Sim, você pode ser livre de qualquer trauma que você teve. Eu não sei, até o seu pai cristão, crente, talvez foi duro demais em um momento da vida com você, te feriu, te machucou, ou a sua mãe falou algo, a filia, ela te machucou, ela te feriu. Sim, mas hoje, nesta noite, você precisa entender que independente de qual filia você viveu, de qual eros você viveu, o ágape está aqui para te curar. Ele está aqui para te salvar. Por isso, feridos por amor e curados pelo amor. Certamente você foi ferido por algum tipo de amor desse, mas você pode ser curado pelo amor. E em quarto e último lugar, e aqui eu quero fazer algumas considerações. Eu quero fazer algumas considerações sobre amor, ágape, perfeito amor. E por que nós precisamos da experiência com o ágape, com Jesus? Em primeiro lugar, porque sem ele tudo fica sem sentido. Sem ele tudo perde o sabor. Sem ele a vida não é vida. Você pode ter o melhor e suposto casamento do mundo. Você pode ter os melhores amigos do mundo. Mas sem o ágape, tudo perde o sentido. E é por isso que o versículo 1 e 2 diz que eu posso falar em línguas, profetizar, que eu posso fluir no espiritual e no natural. Mas ele termina dizendo: se eu não tiver amor, eu nada serei. Por que é que eu preciso me relacionar com o ágape? Porque ele é o único amor que me cura, só me cura. Nele não tem feridas, nele não tem tristeza, nele não tem amargura, porque o único intuito de Deus é curar a alma ferida. É por isso que Mateus 11:28 ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei e acharei descanso para a vossa alma. O ágape te traz para perto, não para julgar você pelas escolhas erradas que você fez, não para julgar você pelo seu passado, mas ele te traz para perto para dizer: vem meu filho, porque eu quero cuidar de você, eu quero curar você, eu quero sarar você, eu quero fazer de você uma nova vida. O amor ágape, ele tem a capacidade de te curar.
O amor ágape, ele tem a capacidade de moldar as feridas da sua alma, que mais ninguém poderia tocar, nem o melhor cirurgião dessa terra podia ir, mas o ágape vai, ele trata as suas entranhas, e ele faz de você um novo homem, uma nova mulher. Ele te dá essa capacidade. E em segundo lugar, por que é que eu preciso desse amor maravilhoso na minha vida? Por quê? Porque somente o verdadeiro amor, o ágape Jesus, ele tem a capacidade de nos fazer enfrentar as maiores dificuldades da vida. Quando nós entendemos o ágape, nós passamos pelas maiores dificuldades da vida, sem nos desviar do Evangelho. Porque para nós não diz respeito se nós estamos bem, de saúde, financeiro, não. O que diz respeito é se Cristo habita em nós. Quando nós entendemos o ágape, nós somos curados por Ele. Aí nós temos a capacidade de perdoar quem nos ofendeu, de perdoar quem nos machucou. Nós temos a capacidade de ver a nossa rota sendo recalculada. O mundo está dizendo, agora ele se perdeu, agora não tem jeito para ele mais. Mas o céu está dizendo, tem sim, porque eu já curei. Ele está curado, ela está curada. E nós vamos andar não pelo que o mundo diz, mas pelo ágape que direciona a nossa vida. No ágape, Jesus não há ferida, só há cura. E a segunda lição que nós aprendemos sobre o ágape é que ele nos dá a capacidade de enfrentar os piores momentos da vida. Por isso, no versículo de número 7 diz: tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Não está falando do amor eros, porque se fosse o eros não tinha divórcio. Não está falando do amor filia, porque se fosse filia não tinha filho matando pai, pai matando filho, não tinha brigas entre pai e filho. Não é nesse amor humano, não é nesse âmbito de amor, mas está falando do ágape. O ágape tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O ágape é, haja o que houver, aconteça o que acontecer, eu não abro mão, porque eu fui curado, eu sei que me curou, eu sei que me tocou, eu sei o que Jesus fez por mim, e um dia eu vou ver ele face a face como ele é. E quando nós vivemos a cura do ágape, aí sim podemos viver uma filia saudável, um elo saudável, um casamento abençoado, família abençoada, porque aí poderemos enfrentar os intempéries da vida, porque tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Irmãos, nós nunca vivemos uma geração tão doente emocionalmente como estamos vivendo. As pessoas estão fazendo loucuras, mães não sabem mais que são mães, facilmente estão jogando os filhos nas lagoas, abandonando. Alguns pais facilmente vai para trabalhar e não volta mais para casa. Filhos não estão nem aí, estão indo embora, fumando maconha, vivendo uma vida bagunçada, prostituindo, fazendo tudo quanto há. Irmão, e eu não estou aqui apontando o dedo, porque eu fui um desses. Pensa no menino que viveu uma vida de desgraça, fui eu. Mas o que eu estou dizendo para você, mãe e pai e irmão e irmã que está aqui, não importa se o seu filho, se a sua filha, se o seu marido, se a sua esposa está vivendo qualquer uma dessas feridas, você conhece o ágape, e nós vamos continuar orando, e Deus vai resgatar o seu filho, vai resgatar a sua filha, vai resgatar a sua família. O Deus que nós cremos vai curar a sua família, porque a cura é nesse amor. E é diferente, irmãos. Em vez de a gente ficar apontando o dedo, nós vamos amar, nós vamos abraçar, porque nós compreendemos o ágape. E isso traz cura. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Terminando, irmãos e irmãs, terceira e última lição que nós aprendemos sobre o ágape é que o apóstolo Paulo deixa claro que no ágape, fé e esperança se tornam fortes para a vida inteira e para a eternidade. Fé e esperança sem o ágape é uma fé e uma esperança momentânea. Quando alguém não compreende o ágape e compreende só os amores terrenos e carnais, quando for ferido, perde a fé e perde a esperança. Mas olha o que o apóstolo Paulo diz. Olha o que o apóstolo Paulo diz no versículo de número 13. Olha o que ele diz aí. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, e estes três, porém, o maior destes é o amor. Sabe o que o apóstolo Paulo está nos ensinando? Que quando nós somos curados pelo amor, pelo ágape, a nossa fé
fé, a nossa esperança caminha conosco para a eternidade. E nós nunca vamos perder a fé e a esperança quando o ágape nos cura. Então o amor que o apóstolo Paulo está nos falando nessa noite não é um amor de verão, não é um amor de primavera, não é um amor de um tempo, de um momento que daqui a pouco vai embora, mas é de um amor para a eternidade. É um amor que se interessa profundamente em curar as suas feridas. Eu não sei qual área da sua vida você foi machucado, se no eros, se na filia. Eu não sei qual tipo de amores humanos você viveu que já te feriu, mas de uma coisa eu sei, que o ágape está aqui, o Pai está aqui, e Ele quer te curar.